Então, o que é importante você estar observando nesse começo? Que eu estou descrevendo objetos usando duas variáveis. Meu domínio é bidimensional. E a minha imagem está no R3, x, y, z. Os três descritos em função de duas variáveis. Isso é que é a parametrização da superfície. Alguma dúvida sobre a equação parametrização da esfera? Cilindro, mesma coisa. Cilindro x2 mais y2 igual a 2. Não estou nem desenhando a superfície, né? Vocês conseguem visualizar e acompanhar o raciocínio. Cilindro. Esse aqui tem diretriz no eixo Z. Podia estar sem qualquer outro eixo. Como é que eu parametrizo o cilindro? Vocês lembram das coordenadas cilíndricas? As mesmas fórmulas das coordenadas cilíndricas com o raio fixado e não mais variado. O raio não vai variar, ele vai ficar fixado no valor do raio do cilindro, que é A. E as mesmas expressões. O A aqui também eu quero positivo. Então, x é A cosseno θ, y é A seno θ, e z é igual a z. Quais são as duas variáveis que eu estou usando para parametrizar o cilindro no domínio? θ e z. Claro que eu podia usar outra letra aqui. É só uma questão de hábito agora. Θ varia de quanto a quanto para parametrizar o cilindro? De 0 a 2π. E o z varia de quanto a quanto? De menos infinito a mais infinito. O z pertence a R. Então, o plano eu parametrizei com o domínio sendo R2. A esfera eu parametrizei com o domínio sendo um retângulo. O cilindro eu parametrizei com o domínio sendo uma faixa, em que uma variável vai de 0 a 2π e a outra pega a reta toda. Então, é uma faixa infinita. Z pertencente a R. Que superfície é essa mesmo? Cone. Z2 menos x2 menos y2 igual a 0. Isso é um cone. Vou pegar só o pedaço z positivo, só para facilitar nossas contas, mas daria para fazer o z negativo também. Esse é o cone em que você escreve z2 igual a x2 mais y2. Como eu só estou olhando o z positivo, eu também posso escrever que z é a raiz quadrada de x2 mais y2. Todos enxergam que está presente o cone aqui? Alguém tem alguma dúvida que isso é o cone? Vou repetir os passos que nós fizemos para um dia analisar isso. Você zera uma das variáveis, zera o x e depois zera o y. E olha a intersecção com o plano zx e zy. O plano zy é o plano da lousa.
Z2 igual a Y2, ou Z igual a raiz quadrada de Y2, é Z igual a módulo de Y. Quer dizer que encontra os planos coordenados no gráfico da função módulo. E a mesma coisa quando eu zero Y e pego X. Z igual a módulo de X. Então, encontra os planos coordenados em módulo. E quando você pega curvas de nível fazendo Z constante, são círculos. Então você tem uma superfície que tem as seguintes propriedades simultâneas. Encontra o plano ZY no gráfico do módulo, o ZX no gráfico do módulo e tem curvas de nível igual a círculos. Bom, isso é o cone. Tá ok? Alguém tinha alguma dúvida? Vê o cone aqui. Parametrização do cone, para que ele vire uma superfície parametrizada. Primeira providência, x igual a u, y igual a v e z igual a raiz quadrada de u2 mais v2, com u e v pertencentes ao R2. Essa parametrização é a parametrização possível do cone. Se vocês me pedirem para parametrizar o cone, eu não vou começar com essa. Eu não gosto dessa parametrização do cone. Então, que eu vou introduzir essa outra ideia. Muitas vezes você tem várias parametrizações possíveis para uma mesma superfície. E aí depende do que é que você vai construir em seguida para você escolher a parametrização mais adequada. Sabe que parametrização que eu gosto mais do cone? Eu gosto dessa daqui. Vocês já vão entender por quê. Se eu tiver que parametrizar o cone, a minha primeira tendência é escrever x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, usando as variáveis das coordenadas polares. E o que fica o z? Raiz quadrada de x2 mais y2. x2 mais y2 não é r2? Raiz quadrada de r2, z positivo, r. E qual é o domínio desta parametrização? Aqui eu tenho θ de 0 a 2π e r positivo. Repito, qual é a melhor? Depende daquilo que você vai fazer. Por que eu disse que eu gosto mais da segunda? Por que a minha tendência é fazer a segunda? Porque vocês vão observar a partir de agora que eu vou fazer uma série de construções em que o primeiro passo vai ser derivar as expressões x, y, z em função de r e t, das duas variáveis, u e v. Eu vou fazer uma série de construções em que eu vou derivar as minhas fórmulas com relação às variáveis da parametrização u e v, r e θ. E eu acho mais simples fazer o cálculo das derivadas de r cosseno, r seno e r do que da raiz quadrada de u2 mais v2, só porque eu prefiro derivar aquela função do que essa, mas é só uma questão de preferência. Vocês vão perceber agora que eu vou fazer um processo cheio de derivações daqui para frente. Está claro qual que é a ideia de uma superfície parametrizada? São objetos que nós estamos acostumados, descritos por fórmulas que nós estamos acostumados. E o que a gente precisa é de funções deriváveis para poder fazer isso. Isso levanta uma outra dúvida aqui, né? Essa função não é derivável no 0, 0. É claro, né? O cone não é derivável no 0, 0. Você está vendo que tem um vértice aqui. Isso vai aparecer na próxima construção que eu vou fazer. Estamos juntos com esse básico de introdução às superfícies? O que são superfícies e como que a gente parametriza?